senhoras ministras, senhores ministros, doutor Procurador-Geral da República e nobres colegas advogadas e advogados, minha saudação a todos. Eu trago breves considerações do Conselho Indigenista Missionário, que acompanha há 49 anos a causa indígena em nosso país. Como amigo desta corte, rememora como se deu a Constituição dos Direitos Indígenas e também apresenta elementos da atualidade que demonstram a importância desse julgamento que se iniciou nesta corte. Importante lembrar, excelências, que o CIMI se constituiu em um contexto de graves violações de direitos indígenas à época da ditadura militar, quando o governo em questão defendia que o desenvolvimento social e econômico do país se daria por meio de investimentos em grandes obras de infraestrutura e defendia também que aos povos indígenas caberia tão somente a sua integração à sociedade majoritária. Entretanto, passados quase 50 anos de um período absolutamente obscuro do nosso país, hoje, em um Estado democrático de direito que vivemos, o que vemos é uma permanente tentativa de flexibilização do que afirmaram os constituintes e a sociedade brasileira em 88. Em 88, foi acolhida em nossa Constituição a teoria do indigenato, desenvolvida pelo jurista Mendes Júnior, que foi ministro dessa corte também. Os constituintes consagraram o direito à posse do território tradicional indígena como um direito congênito, originário e que se sobrepõe sobre qualquer título de propriedade, pois se trata de um direito mais antigo que qualquer outro. Com a devida vênia a quem entende diferente, temos que os direitos indígenas se constituem como cláusulas pétreas, sendo imprescritíveis, inalienáveis e imutáveis. Em 88, foi fixado também como dever do Estado a demarcação e a proteção dos territórios indígenas. Entretanto, o que vemos hoje, excelências, é uma resistência à implementação desses direitos e a retomada desses discursos disseminados durante a ditadura militar. Quando notamos, excelência, a suspensão das demarcações das terras indígenas e a tramitação de projetos de lei, como o PL 490, que tentam dar uma reinterpretação ao texto constitucional e que tentam reinterpretar as decisões muito claras dessa corte que reafirmam os direitos indígenas na tentativa de flexibilizar direitos que não são mutáveis. Esses fatos acirram ainda mais os conflitos nos territórios indígenas e quando a maior autoridade do país afirma que as terras indígenas devem servir ao garimpo, ao mesmo tempo em que vemos, como a doutora Samara bem salientou na sua fala, cenas estarrecedoras de pessoas armadas disparando contra crianças, mulheres e idosos indígenas, à luz do dia, como se ali tivesse a certeza de que sairiam impunes mesmo diante de tamanha violência. Fica evidente que ainda hoje não há receio de exterminar os povos indígenas para a apropriação das suas terras. Por isso, excelências, a decisão dessa corte pode vir a pôr fim a esse cenário de violências e a este cenário de omissões estatais na realização dos direitos constitucionais indígenas. Portanto, o CIMI pede a vossas excelências que reafirmem o que foi definido pela Constituinte 88, dando provimento ao recurso extraordinário e fixando a tese nos termos sugeridos pelo povo Xoclen e defendida por mais de 6 mil indígenas que corajosamente estiveram em Brasília e estão em Brasília e em diversos locais desse país aguardando a decisão de vossas excelências. Eu agradeço absolutamente a atenção e desejo uma boa tarde e um bom julgamento a todos. Obrigada.